Alô, amigos e amigas, está no ar o Atividade há 26 anos no ar aqui na RDC TV, canal 24 ou 524 da NET para 511 mil pontos da NET em todo o estado. Muito obrigado pela audiência qualificada de todos vocês, gaúchos e gaúchas, estejam aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul ou por aí afora. Temos muitos gaúchos que nos assistem na Europa, na Ásia, em qualquer parte do mundo através da internet. Hoje é segunda-feira, 22 de abril de 2019. A temperatura aqui na zona norte de Porto Alegre, neste momento, é de 21 graus centígrados, a umidade relativa do ar 70% e a hora certa 7 horas e 2 minutos, 19 horas e 2 minutos, horário oficial brasileiro. Hoje, 22 de abril, vejam bem, é a data de descobrimento do Brasil. Há 519 anos o Brasil era descoberto. Não sei se foi descoberto ou ainda não está descoberto, ainda está coberto. Vai ser assunto aqui do nosso Atividade com a bancada. Também é dia da comunidade luso-brasileira, em decorrência até do descobrimento do Brasil. E o dia do planeta Terra. Vamos ter um assunto também, claro, com o professor Moacir, aí falando do nosso planeta, do que está acontecendo com o planeta Terra, enfim, de todas as preocupações que ele nos dá enquanto seja a nossa casa, o nosso domicílio, né? Então temos que cuidar muito bem do planeta Terra. Então hoje comemora-se também o dia do planeta Terra. Bom, a bancada de hoje, integrada aqui por Ayrton Bernardoni. Bernardoni, só uma boa noite. Boa noite, Bernardoni. Boa noite. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, tudo. Era só boa noite, mas eu vou continuar. Prazer estar aqui, prazer estar de novo no programa. Eu fiz uma provocaçãozinha para ver se tu ficava só no boa noite, né? Porque tu quer dar um discurso, né? Professor Moacir, prazer em tê-lo aqui, professor. Muito obrigado. Boa noite. Como é que está achando aí agora chegando no friozinho já, né? Começando o outono. Inclusive o que desmonta algumas teorias catastrofistas, o problema que tem acontecido hoje com a chamada divulgação científica é que muita coisa é verdadeira até um pedaço, e aí o pessoal dá um salto para o absurdo e não se percebe. Se fala muito na tal ressonância Schumann, que é uma variação na oscilação do campo magnético da Terra. É verdade. Não era isso só aconteceu. Era, né? Não, ele me perguntou. Não, ele mandou falar mais. Agora o senhor não quer, eu paro. Já se meteu, né? Não. Por favor, não, sabe por quê? Porque é brincadeira dele. Vai lá, o senhor está sendo protegido. Professor, o senhor não conhece o Bernardoni, professor? É que para ti é só O senhor não conhece o Bernardoni? Aqui, por exemplo, aqui já passaram aqui dizendo assim, ó, de novo o Bernardoni, quer dizer, até o telespectador, né? Não, mas ele tem razão. Professor, não, mas conclua agora. Boa noite e em seguida fez uma outra pergunta. É que eu fiz, ao contrário dele, eu lhe fiz uma provocação na questão do planeta Terra e da temperatura. Sim, a provocação foi minha, né? Então, sobre essa mudança de temperatura. Então, esse campo magnético da Terra ele tem a sua pulsação, isso se alterou. Aí aparecem os cientistas de orelha de livro, ou de orelha de ouvir alguma coisa, sem saber bem porquê, e chegaram a algumas conclusões do tipo, essa pulsação está prejudicando muito a nossa ossatura, a nossa coluna vertebral, isso não tem nada a ver, isso tem a ver com a radiação ultravioleta, e principalmente que o tempo está nos enganando. Então é por isso que as pessoas pensam que estão vivendo mais, porque quando nós contamos um ano, já na verdade não chegou a passar um ano, passaram 8 meses, por causa da ressonância Schumann. Se isso fosse verdade, a primavera chegaria fora de época, o verão chegaria fora de época. Então, a repetição das estações, como nós temos, é a prova de que a Terra continua levando o mesmo tempo para dar a volta completa em torno do Sol e não existe nada desse catastrofismo. Mas, infelizmente, né? O maior perigo é a meia-verdade, ela é pior do que a mentira inteira. É os mandiná. Acredita até um pedaço e dá um salto. Fica enganando o povo, dizendo que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Tem cheio de mandiná aqui no esporte, por exemplo. Né? Diziam que o Inter ia ser campeão gaúcho, não sei o quê, está cheio de mandiná por aí. Bom, acreditem se quiser. À minha direita, doutora Rafaela. Prazer em tê-la aqui, doutora. Prazer, seu. Como é que está aí a temperatura? Está boa agora? Está esfriando um pouquinho? Já está meio gripada, né? A temperatura não joga muito a meu favor, né? Rinite, Nosso clima sinusite. aqui favorece que eu tenha as minhas doenças infecciosas respiratórias, sinusite, rinite, bronquite. Doutor Iver Barnard, prazer em tê-lo. Fazia hora, estava com saudade dos amigos. Tudo bom. Não, e eu estava com saudade do programa também. Tu sabe que outro dia eu fui lá na Dom Vito, que é melhor. Aliás, eu não recomendo a Dom Vito para quem está de regime, porque ir na Dom Vito, o cara não comer aquelas coisas maravilhosas.
fui lá para ver se te enxergava, mas à noite tu não está lá, tu foge da raia, né? Não, eu fujo dos credores. Eles acham que eu estou lá de noite, eu não estou. Eu digo, não, vou lá na Dom Vito e tal, eu frequento a Dom Vito e o Barranco, mas a Dom Vito lá não estava o Ivair. Parabéns, viu, Ivair, um grande negócio, realmente eu acho que Porto Alegre está muito bem servido, nossos restaurantes, enfim, pizzarias, que nós temos aqui realmente uma coisa muito interessante. Bom, nós começamos sempre pelo esporte aqui na nossa atividade, que é uma tradição, e a ordem aqui do nosso chefe hoje dizer o seguinte, como o Grêmio joga amanhã, então se cingia a falar sobre o Grêmio. Quem é gremista aqui na bancada, além de mim? Então eu e a Rafaela vamos comentar hoje. O problema é que eu não entendo nada para comentar, então... Porque o Grêmio joga amanhã, o Grêmio que é campeão gaúcho... 6h30 da tarde, hein? 6h30 da tarde. Tricampeão da América rumo ao tetracampeão da América. E o Inter, vice-campeão gaúcho, joga na quarta-feira lá no Paraguai. Começando, Rafaela, tua expectativa? Vamos ganhar amanhã? Minha expectativa é de vitória sempre, né? Temos que apostar no nosso time, né? Apesar de que eu não sou uma gremista praticante, assim, só da parte da flauta, né? Quando tem um grenalzinho, então, assim, fica bom. Sem deixar de comentar, né? Bernardone, tua expectativa em relação ao Grêmio amanhã? Sem mandinar, né, cara? Sem mandinar, mas o problema é o seguinte, vou dar fatos, entendeu? Vou dar fatos. Esse time que vai jogar amanhã teve aqui em Porto Alegre. Teve aqui em Porto Alegre, jogou com o Grêmio, na arena do Grêmio, e deu um banho de bola no Grêmio. Agora vai jogar em casa, decidindo para que seja primeiro do grupo, para jogar depois no mata-mata a segunda em casa. Não sei o que vai acontecer. Eu vejo coisas negras, pretas pelo lado do Grêmio, porque o Grêmio só a vitória interessa. Então ele vai ter que se abrir, vai ter que ir para cima, entendeu? E aí é que vamos ver o que vai acontecer. Quer dizer que o Grêmio só se dá bem quando é time pequeno, é isso? Porque pegou um time grande lá, já perdeu as duas. Time pequeno nós ganhamos o Campeonato Gaúcho. Campeonato Gaúcho, é isso que eu estava pensando. E aí na quarta tem aquele que já está classificado, tranquilo, entendeu? Já está nas oitavas de finais, só vai jogar para ser primeiro da chave, para jogar a segunda em casa no mata-mata, entendeu? É uma tranquilidade só. Foi recebido hoje no Peru como seleção brasileira. Mas não é a seleção, não. Tem o Guerreiro. O Guerreiro é uma seleção, entendeu? Então foi feito uma festa. Eu quero saber recebimento o que tu internacional para quarta-feira. O que tu tem com o Peru? E amanhã... responde, Bernardo. Eu amanhã, ali pelas 9h30, 10 horas, acho que eu vou estar tomando um espumantezinho. Como da vez anterior, né? Que quarta-feira do Grenal, tu tomaste um espumantezinho e te afogou, né? Quarta passada tu tomou o quê? Tomou o espumante, mas se afogou. Professor Moacir, finalmente uma voz sensata de um colorado aqui na bancada. Não, mas quando se fala em esporte tem que ser mais na base da flauta. Claro. A minha preocupação é desse tratamento desigual que estão dando ao Inter e ao Grêmio, porque eu gostaria muito até de assistir o jogo amanhã, mas não sei se como o último jogo do Grêmio da Libertadores vai ser só por WhatsApp, ou se vai ter alguma maneira de prestigiarem essa contenda para que a gente possa assistir. Amanhã o jogo vai ser transmitido para a Europa, a Ásia, a África, todo o continente americano, pela Fora Internacional. E Marte requisitou também. Marte, Vênus, Brasil Plutão. não, Porto Alegre não. Porto Alegre não. Doutor Evair, e aí? Não, eu acho que a partir da manhã tá liquidado. Está liquidado. Concordo. O Grêmio, sabe o que é? É que o Grêmio está jogando a Libertadores. O time contrário é o Libertad. Paraguai. O que veio aqui era o paraguaio quente. O que vai jogar amanhã lá é o falsificado. Não tem. O Grêmio... O que tu compra do Paraguai que não é falsificado? Vai lá. Tá certo, eu acho que é isso aí mesmo. Parabéns pelo... Vamos matar esse jogo amanhã, com certeza. Aliás, eu aqui, apesar das diferenças que nós temos, o meu grande sonho esse ano é ter um Grenal decidindo a Libertadores da América. Você já pensou? Um Grenal decidindo a Libertadores da América? Beleza, claro, com a vitória do Grêmio, né? Mas, de repente, nós vamos... Mas com o VAR a nosso favor, né? Claro, o VAR a nosso favor. Sempre o VAR a nosso favor, né? Sempre o VAR a nosso favor.
Olha aqui, outra coisa importante é Vidrobox. A qualidade do vidro está aqui desde 1971. Vidros temperados, laminados, refletivos, curvos ou planos. Vidrobox, telefone 3302-4343, uma empresa tradicional do Rio Grande do Sul que fornece vidros para a construção civil em todo o país. E aqui, Sucos Petri. Hoje, em homenagem à representante das mulheres do programa, da bancada, a doutora Rafaela Filter, que escolheu suco de laranja. Ela adora suco de uva, mas hoje ela queria suco de laranja em homenagem à doutora Rafaela. Suco de laranja, doutora Rafaela. Claro. Sua sede pede melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água e açúcar. Sucos Petri é o suco mais importante, o melhor suco do sul do país. Olha aqui, vamos ter aí o varejo, a Feira Brasileira do Varejo 2019. Confira o desafio Fashion, onde talentos da moda são desafiados a criar soluções que atendam às necessidades do varejo. De 28 a 30 de maio, no Centro de Eventos da Fiergues. Inscrições em feirabrasileiradovarejo.com.br, realização Cindy Lojas Porto Alegre. Mais uma realização do Cindy Lojas, que é realmente uma entidade de classe que faz muito, não só pelos empresários, mas também pelo corpo de trabalhadores das lojas associadas, porque eles têm um treinamento adequado, se qualificam e a qualificação do trabalhador lhe dá a possibilidade de uma mobilidade social, de vencer etapas na sua vida, aumentar a sua carreira, melhorar os seus rendimentos e ajudar no aumento da produtividade da sua empresa. Isso é importante, né, Ivair? Tu que é empresário também, a qualificação do trabalhador. Sim, hoje, né? Toda vez. Até na pizzaria, lá tu tem que ter uma equipe bem treinada. Né? Para tu teres uma ideia, a pizzaria existe há 25 anos. Há 25 anos nós treinamos o pessoal de forno, trabalhar em forno, eles saem dali prontos para qualquer outra pizzaria, para trabalhar dentro de padrões, dentro de determinadas técnicas. Tá? Quer dizer, existe um treinamento constante. Nós fazemos uma reunião por semana com todos os funcionários, controlando, fazendo o feedback da semana, em termos de produção, em termos de atendimento de público. Fomos a primeira pizzaria, o primeiro restaurante a colocar em Porto Alegre os papéis para que o público entrasse em contato com a gerência da pizzaria para dizer como é que foi o atendimento, como é que estava o produto, ideias para ser organizado, tudo isso é treinamento. Tá? E tudo isso dá essa ideia, coisa que o Cindy Lojas faz em toda a sua plenitude. Em toda a cadeia. Toda a cadeia. É muito Perfeito. bom. Aliás, isso aí não é só bom para o empresário, que tem o aumento da produtividade, aumenta a sua eficiência, tem maiores retornos, mas como falou Ivair, para o funcionário também, porque ele se qualifica não só para aquele empreendimento, mas para atuar depois no mercado. Ele se valoriza e coloca o seu valor no mercado. Fiz um curso, eu mesmo pessoalmente fiz um curso no Cindy Lojas a respeito do manuseio de alimentos, que é muito importante. O pessoal parece que não dá bola, sabe? Mas é extremamente importante a questão de conservação, a questão de manuseio, a questão de... Fui eu e mais 3, 4 funcionários da pizzaria fazer o curso. Então, foi um curso proporcionado pelo Cindy Lojas. Muito bem. Olha aqui, com 32 anos de liderança no mercado pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. 70 lojas em todo o país e agora 4 lojas em Porto Alegre. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximação ainda maior entre as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência vivida sempre aqui pela nossa amiga, nossa companheira integrante aqui da bancada, Rafaela Filter, com o seu... Quantos cachorros tem, Rafaela? 3, 4, 5, 6? Aqui em Porto Alegre, no apartamento, aqui em Porto Alegre, 3. E lá na fazenda? Lá em Lajeado, na casa da mãe, lá que lá tem pátio, tudo, lá tem mais 4. Mais 4. E os daqui frequentam a Cobasi, né? Claro. Eu já te vi lá na Cobasi, lá. E interessante, né, Rafaela, que não só os animais adoram, mas a gente faz muitas amizades, né, com as pessoas, o pessoal que gosta de pet, né? A Cobasi tem uma diversidade enorme, atende vários segmentos, né, inclusive coisas para jardinagem, piscina, e os nossos pets queridos também, né? É verdade. Vou ver se eu levo a Bela lá também, porque... Mas o problema é que daqui a pouco o cachorro começa a gostar e você tem que ir, né? E fica aquela obrigação, né? Mas o cachorro gosta, pode ter que levar, né? Sim.
Se bem que eu moro pertinho ali, na frente praticamente do Praia de Belas. Bom, não perca o seu sono. Como é que a gente pode perder o sono? Quando tu está com um negócio, querendo fazer alguma coisa, não consegue, está com uma trava financeira, não perca o seu sono, mas realize o seu sonho. O seu sonho, claro, é investir, ter rendimentos, avançar e sempre melhorar de vida. Quem faz isso para você, e faz muito bem, é o nosso Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o nosso Banrisul. Acompanhe. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Bom, como eu falei aqui no começo, hoje é dia do descobrimento do Brasil, 22 de abril de 1500, 519 anos, e também o dia do planeta Terra. Falando em Terra, o professor Moacir já fez uma introdução interessantíssima aí, e eu quero trazer esse assunto aqui para nós, porque na verdade cada um de nós tem que fazer, cada um de nós é agente preservador, conservador deste planeta. A Terra, nós tínhamos uma teoria chamada heliocentrista, segundo a qual a Terra, o Sol girava em torno da Terra, e a outra, a geocentrista, que era a Terra girava em torno do Sol. E que a Igreja Católica, naquela fase, a partir da Idade Média, é o contrário. É o contrário, então eu me confundi aqui. Então, aí o que aconteceu? A Igreja Católica, ela acabou perseguindo o Galileu Galilei porque ele desmentiu aquela teoria de que a Terra era o centro do universo, professor. Eles tinham muita imaginação naquela época. O problema todo é que Aristóteles, aquele verdadeiro gênio da filosofia, criador da lógica, em física foi desastroso. E Aristóteles afirmara que a Terra era o centro imóvel e não era só do nosso sistema, nem da galáxia, era do universo. Mais adiante, quando surge a Suma Teológica com Santo Tomás de Aquino, ele precisa de um filósofo grego para apoiar a sua teologia. E dos três grandes, Sócrates, Platão e Aristóteles, Sócrates e Platão eram expressamente reencarnacionistas, o que não fechava com a teoria da igreja. Então, quase que por exclusão, ele escolheu Aristóteles. Na verdade, com a cristandade, com o evangelho cristão. E quase que por exclusão dos outros, ele escolhe o Aristóteles. E ao escolher o Aristóteles como base de todo o resumo da teologia católica, contrariar o Aristóteles era, por tabela, contrariar a própria Bíblia. Daí toda essa reação, e coisa interessante, quando as pessoas não estão preparadas para discutir um assunto, elas apresentam algum argumento tosco achando que estão dizendo uma grande coisa. Então, um dos grandes argumentos contra a esfericidade da Terra, porque eles diziam que a Terra era plana, além disso, se apoiava em 4 enormes colunas, que se apoiavam nos dorsos de 4 enormes elefantes, e não diziam onde os elefantes se apoiavam. E quando o elefante sentia um desconforto lombar, sacudia o lombo, dava um terremoto em algum lugar. Bom, aí, eles não admitiam a ideia dos antípodas. Como é que pode, nesse momento, estar alguém com os pés voltados contra os nossos? Que é o que acontece por causa da esfericidade da Terra. E aí é um detalhe muito interessante, pouco conhecido na história. Quem mais criticou Galileu não foi a igreja. Ele teve amigos e inimigos, no clero e fora do clero, mas os cientistas ciumentos. Com o ciúme, o ego demasiadamente grande, não estou falando no Renato, mas o ego demasiadamente grande sempre prejudica até o bom raciocínio. Quando o Galileu fez o telescópio e mostrou que havia mais 2 satélites, mais 2 luas em Saturno, um dos seus colegas, o Cesare Cremonini, disse que o Galileu estava inventando aquilo só para ganhar mais dinheiro com o horóscopo. Aí Galileu convidou o Cremonini para olhar no telescópio. E veja, esse era o pensamento de um cientista, que na época se chamava filósofo do natural. Ele disse que não olharia no telescópio por 2 razões. Uma, que o aparelho era muito feio. Outra, que produzia ilusões. As 2 razões altamente científicas. E quem denunciou Galileu à Inquisição foram seus colegas, chamados filósofos do natural, enciumados com a repercussão da sua obra. E o Galileu, como bom italiano, era muito teimoso. O Papa Urbano VIII permitiu que ele publicasse a obra, desde que ele publicasse junto a teoria oposta, a teoria de Copérnico. E ele esqueceu a teoria de Copérnico. Aí o Papa também se sentiu traído e o livro de Galileu ficou proibido.
Até que muitos anos depois, há pouco tempo, a igreja pediu desculpa pelo erro. Não sei se essa desculpa tirou o Galileu do inferno, porque parece que lá é o one way, não sei se teve efeito retroativo. Já existia naquela época alguma coisa como o Ministério da Educação, assim? Alguma coisa do tipo. Do tipo. Sim, havia o Index Librorum Prohibitorum, que era aquela relação dos livros proibidos. Ainda tem muita coisa parecida. Bernardone, alguma coisa sobre a nossa terra, Bernardone? Olha, eu estava prestando atenção no que o professor está falando, só que eu vou contestar pelo seguinte, porque eu sou um descrente. Não acredito em nada de que eles falaram isso aí, ó. Porque naquela época eles já viviam brigando, um achando que era isso, outro achava que era aquilo. Qual é o verdadeiro? Quem é que tinha razão? É a mesma coisa que a Bíblia. Cada religião tem uma Bíblia, escrita pelo homem. Não foi Deus nem Jesus que escreveu a Bíblia, foi o homem que escreveu. E cada um escreveu de acordo com a sua filosofia. Então, por isso eu não acredito, porque se eu vou discutir com um espírita ou com um batedor de tambor, lá de candomblé, outro nós não vamos se acertar nunca, porque eles têm a teoria deles, que a Bíblia deles é que é a correta, então eu prefiro não ter Bíblia. Então, eu fico na minha, entendeu? Na minha concepção, eu acredito naquilo que eu vejo, naquilo que acontece, os fatos acontecendo, ali é que eu vou acreditar. Obrigado, São Coisa Tomé. que dizem lá no passado, brigaram e disseram que era assim ou assado, não me interessa, porque aquilo já passou. O que me interessa é o futuro. Só que tem, só que tem o que o professor falou. Que é outro detalhe. Só que o professor você falou, tudo isso que ele falou foi cientificamente provado pela ciência. Com relação à Bíblia, tem vários livros, eu te dou um te ler. A Bíblia tinha razão, do alemão Werner, não sei como é o nome, Werner e tal, que tudo o que aconteceu que a Bíblia narrou foi a ciência comprovou. Então, tem comprovações científicas sobre essas coisas, inclusive da Bíblia. O que eu estava dizendo, que não tem absolutamente nada a ver com ciência, com religião, é que eu estava explicando por quê, e todo mundo pensa que foi a igreja que perseguiu mais o Galileu, foram mesmo seus colegas, por ciúme. Não falei nada disso. Agora, o que diziam no passado, que a Terra era o centro do universo, e hoje se sabe que não é, se alguém continua a acreditar que a Terra é o centro do universo, tem toda a liberdade de acreditar. Não pode acreditar também que a gente subindo vai queimar as asas porque chega perto do sol. Isso aí é a liberdade de opinião, mesmo estulta. Muito bem. A doutora Rafaela queria fazer alguma observação ou vamos para o descobrimento do Brasil? Não, é só fazer uma observação com relação a narrativas, né? Acho que agora o Bernardone já misturou religião, a gente pode misturar aí política também, né? Nós estamos vivendo tempos em que todo mundo fala tudo, né? Principalmente na era das redes sociais, das né? comunicações. Então, a própria democracia permite isso, né? Então, nós temos várias narrativas diferentes e temos aquilo que é cientificamente comprovado, né? Que aí a gente deixa para os especialistas discutirem, mas hoje a gente vê muita gente querendo discutir também. A gente vê muito especialista que não é especialista falando bobagem nas redes sociais, né? E vê também estudiosos que querem, às vezes, impor a sua narrativa. Tipo, temos estudiosos tipo Olavo de Carvalho, né, professor? Que afirma até hoje que a Terra é plana. Então, né, e tem seguidores, e tem alunos pelo mundo, e tem gente hoje querendo debater essa teoria como se verdade fosse. Afastando tudo que já está provado pela ciência. Exato. Então, né, em tempos de democracia é isso, né? São várias narrativas que se impõem, as pessoas acreditam naquela que coaduna melhor com as suas concepções de mundo, né? Sabe por que eu acho que o cara que falou que é plano tem razão? Porque eu andei por esse Brasil todo de carro e sempre andei assim. Quer dizer, eu não encontrei nada. Não chegou num ponto que tu caiu? Não caí nunca. Né? Vai para o outro lado do mundo de carro e está sempre reto. Sempre reto. Então, no fundo, ele não deixa de ter a razão dele. Não, a doutora disse muito bem. É preciso que a gente faça uma distinção importante entre matéria de opinião e matéria de constatação. Mesmo na ciência, hoje, há muitas divergências. Por exemplo, com o advento da era da física quântica, na interpretação dos fenômenos, os cientistas divergem.
E sempre há algo Agora mesmo essa subjetivo novidade sobre o buraco pessoal. negro, né? Que Buraco conseguiram negro é uma fotografar coisa, o buraco uma coisa negro. O que tem depois do buraco negro, Imagina né? que esse buraco negro, para que se tenha uma ideia, ele está a 213 milhões de anos-luz de distância da Terra. O que quer dizer isso? Que a luz gasta 213 milhões de anos para chegar de lá até aqui. Ou seja, essa foto tem 213 milhões de anos de idade. Porque quando fotografou aqui no telescópio, a luz chegou no telescópio. E essa luz viajou 213 milhões de anos. Por isso Einstein ter dito que a gente, quando olha para o céu, enxerga sempre o passado do universo. Marte, que está aí pertinho, a luz leva 4 minutos e meio para chegar até a Terra. Então não vejo Marte agora, eu vejo Marte a 4 minutos e meio. Mas de tudo que o professor já estudou, o professor acredita que tem algo que ainda possa um dia vir uma teoria desmentir tudo? Ou que aquilo que está cientificamente comprovado está comprovado? Não, sempre é possível. Algumas coisas são básicas, muito difícil, mas principalmente nas teorias mais avançadas. Uma vez perguntaram ao Fred Alan Wolf, que é um PhD em física quântica, e se provarem amanhã ou depois que esses detalhes, porque é umas coisas esquisitas, essas esquisitices da física quântica estavam erradas? Ele disse, nós não nos arrependeremos porque teremos tentado. E o pior é não tentar. E aí, essa tentativa provada errada levou a um outro caminho, o que é interessante. Agora, coisas são absolutamente, são coisas de fotografia e tal. O Olavo de Carvalho acha que a Terra é plana. Até pode ter alguns méritos como filósofo, talvez seja de sua origem de astrólogo que leve a isso. Parece que ele entende muito de previsão de futuro através dos astros. A mente plana que ele tem, né? Olha, pode ter isenções disso, aquele contradição daquele lugar, nós não temos nenhuma dúvida sobre o melhor chopp ou o melhor churrasco. Ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio. Claro, complexo barranco, barranquinho, ambientes climatizados com bosque, com pássaros cantando no bosque. Aliás, agora ainda é uma época boa, né? Da tarde, ainda nessa época de entrada, né, do outono, de curtir lá o barranco. Estacionamento com manobristas. Professor, eu já disse várias vezes aqui, o senhor sabia que lá no barranco tinha uma calopsita que cantava o hino do Grêmio? Não. Nunca fosse lá ver? Talvez não tenha sentado, mas não tenha chegado a observar isso. E talvez seja a causa de eu ter saído com alguma exposição. Sabe por que tu não viu, professor? Ele matou coisa que me perturbava. Morreu de desgosto. Também. É que foram os colorados com funda. Coitadinho, morreu tísico. O Chico me falou que foram os colorados com funda lá e mataram. Entre eles está um camarada que está aqui na bancada. Um cara que fala aí de cachorrada e tal, mas mata demais, sabe? Matou a calopsita lá. Olha aí, ó. A calopsita cantava. A calopsita cantava. Do Grêmio, eu quero ver amanhã toca música também. Toca música amanhã. Amanhã, essa hora, já vai saber já se toca música ou não toca música. Muito bem. Bom, a segunda parte, que é um plágio daquela criança feliz que devia cantar, a segunda parte é um plágio grosseiro. Escolhemos bom, vamos dar uma chance para os colorados aí. A auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Aliás, você não pode deixar o seu imóvel ser administrado por profissionais que não tenham competência. Na auxiliadora predial, fique tranquilo, a auxiliadora predial tem um cuidado com o seu investimento, para que o seu investimento possa progredir e prosperar e dar cada vez mais retorno. 3216-6100. E vamos falar um pouquinho agora da Algair Engenharia. A Algair Engenharia executa obras comerciais em todo o Brasil há mais de 30 anos. Lançou o Fly Design Studio, um empreendimento que moderniza o jeito de morar aqui em Porto Alegre. Estúdio de 37 a 44 metros, controlados pelo smartphone. Localizado ali perto da PUC, o prédio conta com salão de festas, bicicletário com oficina, horta urbana, lavanderia compartilhada, sala de jogos e biblioteca integrada. Academia e piscina na cobertura com vista panorâmica. Venha se surpreender, venha para o Fly. As melhores obras comerciais para investir ou morar, Algair Engenharia. Em termos de obras, de escolha de empresa, onde atuar, o Algair tem uma escolha maravilhosa, né? Não dá para falar pouco da Algair. Não dá. Não dá. Os caras fazem reformas de loja em shopping, layouts novos, os melhores restaurantes, as melhores lojas de shopping, então tem Algair como... Agora, sabe qual é a obra a mais importante, a obra que simboliza, digamos assim, o sonho do Algair? Foi feito lá no Grêmio. Qual delas? A obra lá do Grêmio, acho que foi a capela lá do Grêmio, ele fez a capela do Grêmio. E está sonhando fazer uma obra na arena do Grêmio.
Ele disse que só Tá, falta... do Grêmio, tu diz... Não, foi lá no Olímpico, lá no Olímpico já fez. Sim. E na Arena o Algaer sonha em ainda ter oportunidade de fazer uma obra dentro da Só Arena. que o Algaer tem que se preocupar, tem que primeiro os caras da OS sair da cadeia, autorizar ele fazer a obra, isso aí vai demorar, Algaer, entendeu? Não vai ser fácil. Porque a Arena é da OS, não é do Grêmio. Mas tu sabe por quê? Que conversa é essa, vai fazer obra. E tu sabe por quê? Primeiro os caras têm que sair da cadeia. Tá, Andrade Gutierrez, ele sabe que ele não poderá fazer obra no Internacional, sabe por quê? Os caras da Andrade Gutierrez também estão na cadeia. E esses parece que não vão sair, são pena máxima. Os caras da OS já estão saindo, nós vamos comprar essa Arena aí até o final do ano. E olha que a Aspecir é uma instituição... Esse Bernardo me dá. A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 75 anos de trabalho e dedicação, reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo. Quem vai a São Paulo, ontem, aliás, eu vi um jogo lá, São Paulo e Corinthians, que joguinho, hein? Uma pelada. Não vi. Vê esse Bernardo. Não vi comentários. Só. Vê esse jogo lá, Corinthians e Assisti o jogo lá, estava torcendo para o Cuca. Infelizmente o Corinthians ganhou. Entendeu? Tu tá te dando mal, então, tu torce pro Inter e perde. Tu torce pro Cuca, perde. Tá te dando mal esse ano. Eu torço pro Cuca porque é gaúcho, entendeu? Eu gosto dele. O Renato é gaúcho também. Acho ele mas não é... nem vou falar. Não compara. O Renato é gaúcho, diferença de água da água para o azeite. Ah, o Renato não se mistura. Entendeu? O azeite é o Cuca e a água é o cara, esse que tu falou. Qual é o cara? Não vamos misturar. É outro nível. O Cuca tem outro nível. Sabe se comportar, entendeu? É um cara educado, um cara, entendeu? Mas não quer aparecer, entendeu? Então eu gosto do Cuca, torço para ele. Aliás, tem uma coisa, o Renato Gaúcho é o treinador mais bem pago no Brasil. E eu vou denunciar aqui, já denunciei aqui, que no mercado de trabalho as mulheres estão agora se equiparando. As mulheres querem equiparação salarial. Aqui em Porto Alegre está acontecendo uma coisa indesculpável. O Internacional paga uma mixaria para o treinador, competente treinador, 300 mil por mês, enquanto o Renato ganha 1,2 milhão no Grêmio. Isso não pode, estou denunciando aqui, não pode acontecer. O Inter tem que subir o salário desse grande treinador. O Grêmio é rico, pode pagar. Esse treinador merece. Ele não paga só 1,2 milhão para o Renato, ele paga 1,1 milhão para o Tardelli para o Jeromelo 1 milhão. Time rico, né? O Klemer, o argentino esse, 1 milhão. Quer dizer, o Luan ganha 1 milhão, quer dizer, é um time rico. Eu só quero ver quando secar a fonte. Quando secar a fonte é que eu quero ver. Deixa o futuro vai dizer. Se eles estão corretos, pagar essa dinheirama toda para uns cururu. Se fosse craque, tudo bem, mas são cururu, são jogador de meia tigela, que não são aqueles craques que nós tínhamos na época de 80, entendeu? Ok, tem um telespectador. Cada time tinha 5, 6 craques. Tem telespectador. Aí não tem um craque. Ok, houve aqui um telespectador que quer saber. O que Bernardoni fala de termo de cururu? O que é cururu, Bernardoni? Cururu é o chumbrega, é o que não joga nada, é um borra-bota, entendeu? É isso aí. Você escolhemos com os caras, gente? Não, mas não jogo nada mesmo. Só ganho dinheiro. Olha, sem cabimento, um jogador ganhar 1 milhão por mês, entendeu? Só tendo... Tem ali o D'Alessandro médico, ganha quanto tem no médico, tem nutricionista, tem massagista, tem nutricionista, tem psicólogo, tem psiquiatra, tem o escambau e ainda ganha 1 milhão por mês. Olha aqui, ó, vamos pro diabo que carregue, entendeu? Eu ainda torço pro Internacional para me divertir. Olha aqui, ó, a os jogadores que ganham essa fortuna que não jogam nada. 1.280.000. D'Alessandro. Não é só o Grêmio que paga mais de 1 milhão. Ele não ganha isso, não. O D'Alessandro ali, ó. Não ganha isso. O D'Alessandro também é outro que ganha bem, mas não ganha isso. Bom, tá aqui, ó. Então, aqui o cara tem que é fato. Que ganha Tanto é verdade que quando renovou o contrato agora, renovou pela metade do que ele ganhava. Mas tá jogando a metade também, né? Não tá jogando a metade? Ele nem entra nos jogos mais. Mas aqui, ó, mas não me interessa, também tem jogador do Internacional que não joga nada e ganha 300, 400 pau aí. Muito bem, vamos entrar num assunto sério aqui, que é... Agora imagina o cara que ganha um salário mínimo, trabalha 30 dias e ainda vai para lá torcer para esses vagabundos.
tomar chuva na cuca, sol, entendeu? Ser até assaltado, entendeu? Para tirar os tênis dele, tirar o celular, entendeu? Para ir torcer para o cara que ganha 1 milhão e aí faz o que fez. Faz aí, perde o campeonato. Na maior da Eletrolux está tudo bem. Passou. Diz que lá na Arena não faz isso. Faz isso. Eu sei. Assalto ali no Parque Marinha do Brasil. O Grêmio ganhou, dos 100 anos de existência, ele ganhou 100 títulos. Ele ganhou todos os anos, ele foi campeão. Muito bem. Muito bem. Está aqui na RDC TV, canal 524, 24 da NET, 511 mil pontos espalhados pelo estado do Rio Grande do Sul. São 19 horas e 36 minutos. Doutor Ivair Bainardi, como homem da Polícia Civil e tal, hoje saiu a notícia de que os postos da Polícia Civil nos hospitais de pronto-socorro e no Grupo Hospitalar Conceição serão desativados. E aí? Um erro grande. Quantos problemas foram resolvidos na Polícia Civil com esses postos lá? Eles estão fazendo isso para dizer, não, é só registro de ocorrência. Não. Quando entrava alguém baleado, o primeiro contato era o cara do posto policial. Ia fazer ocorrência, já ligava para as delegacias e dizia, olha, entrou um cara baleado assim, entrou um cara assim, tá? Quer dizer, e às vezes o sujeito entrava, falava 2, 3 palavras, morria logo ali adiante, o primeiro contato tinha sido o policial, que estava lá de plantão. E ali estava um registro importante, né? E estava ali um registro importante e uma informação importante, às vezes. Tá? Acharam por bem tirar, mas é aquele negócio, é economia, sabe? Não, tira isso daí, bota lá num outro plantão. Silvio, a maior parte das delegacias de Porto Alegre hoje não tem plantão. A grande realidade é essa. Tem um funcionário dentro da delegacia, na realidade, todo fechado lá dentro da delegacia, com medo dos caras virem assaltar a delegacia. Medo dos ladrões. Essa é a grande realidade. Tá? A maior parte, todas essas delegacias, quando foram instaladas para quê? Para servir a população, para servir de ponta de lança e de guarda para a população, um ponto de apoio. Tá? Então, o sujeito hoje não pode ir numa delegacia, porque lá não registra. Aí tem que pegar uma carona, pegar bicicleta, pegar não sei o que, para ir lá na delegacia que está aberta. Isso não é desse governo, não é desse governo. Isso já vem, esse desmonte já vem há tempo. Tá? Já vem há tempo. Né? E não para o desmonte, é isso que... E falando em polícia, ontem foi dia do policial, dia 21 de abril, Tiradentes, patrono das polícias todas aí e tal. Tá? Quer dizer, não vi nenhuma solenidade prestada pelo governo do estado, repercutida na mídia, não vi nada a respeito. Dia do policial ontem, passou desapercebidamente por todo mundo. Uma data importante, né? Uma data em que pelo menos essa politicália que está aí podia homenagear aquelas pessoas, aqueles homens que hoje estão defendendo com unhas e dentes, porque munição e viatura e tal, isso aqui tem pouca, tá? A sociedade, né? Não se viu. Colocando a sua vida em risco ao defender a sociedade. E um detalhe aqui, ó, essa economia que eles querem fazer é uma economia porca. É economia porca. É economia porca, porque no pronto-socorro, além de ter um policial lá, acho que não tem mais que um ou dois no máximo. Um ou dois. Ele tem 500 mil CC. Agora vai tirar os 2 policiais de lá, que dá garantia, dá informação, dá tudo que se passa. Para onde é que leva os baleados? Para minha casa? Não, leva lá para o pronto-socorro. E lá, e quem é que vai? O enfermeiro vai telefonar para a brigada, para a delegacia, e dizer, olha, tem um cara baleado aqui. Mas o que é isso? Será que esse governador não está vendo isso? Será que o chefe de polícia, que foi policial, é policial, e não está vendo isso? Aqui, ó, não me leva mal, mas aqui, ó, vocês não estão fazendo nada perto do que o anterior fazia, do governo passado, que era o Schirmer. Foi o melhor,
secretário de segurança que pisou aqui no Estado foi o Schirmer, entendeu? Com ele não aconteceria isso. E vocês estão fazendo. Esses dias, eu já comentei aqui, esses dias esse governo está fazendo um pacto com o PT. Estava lá a Maria do Rosário e o Pimenta aquele, na entrega dos carros da Brigada Militar. Mas o que é isso? Não, e Polícia Civil também. E na Polícia Civil também, quer dizer, olha aqui, ó, o teu governo, aqui, ó, tu não me leva mal, com esse pacto que está fazendo com o PT, tu vai se afundar, porque, aí, por exemplo, os donos do PT estão sendo investigados, presos e processados, entendeu? E tu quer fazer só para ganhar voto deles aqui, num projeto que tu vai botar lá, entendeu? Faça outra coisa, mas não faça isso. Agora, uma das coisas que o Bernardoni falou aí é uma coisa interessante, ou seja, a questão da distribuição dos funcionários na área administrativa e a área operacional. Por exemplo, lá no pronto-socorro, ali tinha um posto da Brigada Militar ali perto, na Redenção, ali na esquina, que também servia como ponto de apoio para esse posto da Civil. Então, o que está faltando, me parece, do ponto de vista como servidor, aliás, como funcionário privado, mas que paga os seus impostos e, portanto, que mantém o Estado, é que está faltando esse planejamento. Não é de agora, é de há muito tempo, ou seja, tirar mais gente da administração e colocar na operacional. Aí dizem que falta gente na operacional. Por que falta gente na operacional? Falta gente na operacional porque tem muita gente atrás do balcão. Esse é o problema sério, não só da área da Polícia Civil ou militar, mas do funcionalismo público. Silvio, para tu teres uma ideia, hoje a Polícia Civil, nós estamos em 2019, eu estou aposentado há 15 anos, eu entrei na polícia em 1973. Em 79, eu era delegado da maior delegacia de Porto Alegre, a Delegacia de Furtos e Roubos, Porto Alegre. Nesta delegacia, eu tinha 150 homens trabalhando e 20 viaturas, certo? Hoje, vejam bem, uma delegacia, 150 homens e 20 viaturas. Claro, era um número suficiente para a gente trabalhar. Nós trabalhávamos de manhã, de tarde, de noite, era uma loucura. Tá? Xadrez sempre lotado. Tá? Hoje, a delegacia de furtos, não tem mais a delegacia de furtos, transformaram só no roubo. Parece que furto desapareceu em Porto Alegre, não tem furto em Porto Alegre, sabe? Então é só roubos. A delegacia de roubos tem 20 funcionários. 20 funcionários, Bernardoni. Dá para acreditar? 150 e 20. Não, 2 viaturas, não sei, talvez tenha mais. Deve ter umas 4. Mas vejam bem, 20 e poucos funcionários. Olha a diferença, 1980 para cá são 30 e poucos anos. Tá? Em 30 e poucos anos, essa delegacia aqui... ou então vão me dizer, de repente me digam alguma coisa, não tem mais roubo em Porto Alegre, é isso? A população diminuiu muito. A população diminuiu. A população em 1980, a população de Porto Alegre... Daquela época para cá não tem mais roubo, era em torno de 950 a 1 milhão de pessoas. Eu tenho esse dado que outro dia eu estava vendo na Fundação de Economia e Estatística. Quase 1 milhão de habitantes. Hoje tem 1,5 milhão em Porto Alegre. Se não tiver mais. No mínimo, no mínimo. Agora, então vejam bem, a coisa vai chegar à loucura. Né? Por quê? Uma delegacia com esse número de pessoas, ela não consegue atender o básico, o né? básico, o básico. Aí, se de repente dá uma coisa errada, a polícia não fez, mas não tem. Houve uma política errada durante anos. Aquela coisa assim, não vamos botar dinheiro na segurança pública, porque isso não dá voto. Sabe? Ou então fica feio, porque tinha uma revolução ou um golpe, seja lá o que querem dizer, o que havia, né? A ditadura, então não vamos botar dinheiro na polícia, porque parece ser coisa da ditadura. Não era uma questão da segurança, né? Que está virado no que está. E aí? Vou dar a palavra para o professor Moacir aqui, eu quero ouvir ele primeiro, para depois. Eu acho que o policial compete com o professor
no sentido de ver qual é a mais injustiçada de todas as profissões. E o professor ainda tem o seu dia, pelo menos. E o policial, infelizmente, nem isso. E houve uma confusão, porque nós tivemos um período autoritário, se confundiu autoritarismo com autoridade. Isso aí. E hoje se nega autoridade a qualquer pretexto. E há uma campanha, sem dúvida, de desmoralização da polícia, porque o policial, que é a nossa segurança, eu escutei há alguns meses uma manchete na TV Globo, dizendo: polícia, nos tais primeiros meses do ano, já assassinou tantos. Assassinou, não. É muito diferente. É uma coisa é legítima defesa, outra coisa é defender a sociedade. Alguns policiais assassinaram algumas pessoas, sim, mas na a guerra, polícia assassinou tantos, eu acho isso um despropósito, acho absolutamente exagerado. E também quando morre um projeto de bandido aí, porque tem 15 ou 16 anos, aquele auê todo, direitos humanos e tal. Quando morre um policial, eu não ouvi, nem vi nenhuma ocasião em que os direitos humanos levassem pelo menos flores para a viúva. Não sei por que. Aí ele não tem família também. Não deixa eu te falar um caso rapidinho aqui, ó. Eu tenho o título de cidadão de Porto Alegre e lá tem reuniões uma vez por mês. E estava lá, nessa vez, convidada a Maria do Rosário. Estava sendo fui convidada para dar palestra para nós lá. Então, quando chegou a vez de eu fazer a pergunta, eu fiz a pergunta para ela. Por que motivo que quando fazem um levante num presídio, vocês são os primeiros a estar lá no portão para defender os presos, direitos humanos e tudo. E o brigadiano, quando é morto e tudo, vocês não aparecem lá. Por qual é o motivo? Ela ficou vermelha e não respondeu. Essa é a tática da política. O cara não responde aquilo que não tem resposta. Por quê? Porque ela defende os bandidos lá. Quer dizer, então, mas o brigadiano tem lá quantos que morreram, policial civil, alguma vez foi os direitos humanos foi lá. Hoje tem alguns, inclusive, paraplégicos e tudo, que precisam de ajuda, vão fazer campanha para ajudar. Não. Aqui, ó. Então, aquela palavra que eu digo sempre aqui, ó, vamos para o diabo que o carregue. Eu já te disse que o diabo mandou um recado para ti, não mandar mais gente para lá, que só tem um lugar reservado lá, que é o teu. Doutora Rafaela. Olha, Silvio, eu acho bastante difícil falar a respeito disso, assim, porque um sentimento meu que eu tenho, tá? Por exemplo, quando eu vejo alguém fazendo mal para uma criança ou para animais, por exemplo, a minha vontade é ir lá e fazer o mesmo com a pessoa. Eu sei que eu não tenho esse direito, né? Aliás, eu acho que para a vítima deveria ser dado esse direito, né? Agora, eu também sou contra, muitas vezes, quando eu vejo, sei lá, uma pessoa vendendo com um isopor de bebida, uma mulher, muitas vezes, a gente vê vídeos na internet sendo compartilhados, vendendo ali latinhas, está irregular, não tem a licença, enfim, para fazer aquele comércio, mas aí vem um fiscal da cidade, com poder de polícia, enfim, derruba aquela senhora no chão. Depois que a pessoa já está com algemas, a pessoa é agredida, sabe? Então, tem que fazer uma distinção entre o bandido, que é aquele bandido contumaz, mas eu não sei o que acontece. Eu acho que tem bons profissionais em todas as áreas e maus profissionais. Assim como a gente está fazendo aí uma virada de página na questão da política ou não, né? Porque a gente só vai saber isso daqui a um tempo, se foi realmente uma virada ou não, porque corrupção existe desde que o Brasil foi descoberto e antes, né? Enfim, mas assim como a gente está fazendo essas revoluções e a população está exigindo transparência, cadeia para corrupto e tudo mais, isso tem que ser feito em todas as áreas, inclusive na polícia. Porque a gente tem muito policial miliciano também, a gente tem muito policial que não merece todo esse respeito, esse louvor da sociedade, e tem aquele que é patriota, que dá a sua vida no dia a dia para defender a sociedade, né? Agora, com relação às delegacias, eu mesmo, enquanto advogada, muitas vezes eu tenho dificuldade de chegar na delegacia junto, acompanhando meu cliente e fazer uma ocorrência policial.
Porque as pessoas que estão lá, ou por despreparo, ou por falta de vontade, às vezes elas querem impor uma narrativa, ou elas querem dizer que aquilo que a pessoa quer registrar não pode ser registrado. Não, porque eu entendo que isso não é ofensa, mas como que não é ofensa? Se eu me senti ameaçado, o senhor não estava lá para ver, eu estou narrando aqui o que aconteceu. Não, mas eu não posso registrar isso como ameaça. Bom, mas não é o delegado que vai decidir isso depois, eu não posso registrar o que eu quero registrar, sabe? Então, tem muita coisa que precisa de intervenção, que precisa ser melhor estruturado. Claro. Tá muito difícil opinar, sabe? Rafaela... Isso aí é a minoria, né? É que eu ia dizer. Isso é a minoria. Rafaela, claro, não vou dizer que isso não aconteça, que eu acho que deve acontecer. Deve acontecer. A primeira narrativa que tu fizesse da pessoa vendendo tal, coisa assim, tu viu na internet, que eu vi na internet também, uma senhora sendo agredida praticamente, mas não era polícia, eram fiscais da prefeitura, não eram policiais. Eu vi esse vídeo. São vários, né, que circulam. Eu vi exatamente essa semana, questão de 10 dias, tal, um excesso praticado por fiscais da prefeitura. E muitas vezes são seguranças privadas. Eu acho que até esse nem era do Estado aqui, mas não, era no não Brasil era do inteiro. Estado, não era do Estado, não era daqui do Estado. Mas aí, deixa eu te dizer assim também, eu acredito que, tu falasse agora em registro de ocorrência. No registro de ocorrência, então, para todo mundo aqui saber mais ou menos como é que funcionam as coisas hoje, nem todo policial, vamos dizer assim, por várias, inúmeras questões de treinamento, de não sei o que, nem todos têm vamos dizer, a capacidade, né, de interpretar bem um fato. Tá? E normalmente nas delegacias vão para os plantões, tá? O pessoal que está menos capacitado. Porque quando o policial tem uma certa capacitação, ele vai para a investigação, que é uma área nevrálgica na polícia, ou vai para o cartório para formalizar o inquérito, certo? Então se criam essa situação. Pode acontecer? Pode. Mas é uma exceção. Tá? É uma exceção. O que eu só estou contrapondo a tua fala é que, vamos assim, nós temos 5.000 e tantos policiais. Um fato desse é um fato de uma exceção. É numa delegacia, num plantão, numa coisa que acontece. Aí nós vamos dizer assim, não é só a polícia que está com esse problema, não é? Tu vai em todos os setores, tu vai encontrar esse problema. Concordo. Em todos os setores. Né? Tu vai no judiciário, é assim. Tu é bem atendido em todos os cartórios da justiça? Ou às vezes nem falam contigo. A grande realidade é essa. Né? Então, esses problemas estão enraizados na cultura e na educação do nosso povo. É um problema de educação. É isso. Muito bem. Agora aqui, formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos você encontra em Conservadores e Liberais, o blog do Percival Pugina. Basta digitar www.pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagem e vídeos para seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org. Eu estava falando aquela hora ali, depois o Bernardone sempre te atravessa aqui, eu acabei digredindo o assunto, que era a questão lá de São Paulo. Eu me atravesso quando eu tenho razão. Tu te atravessaste, naquela hora tu não tinha razão. Eu estava falando razão. no jogo lá do Corinthians. O Restinga. Não, passa, era Viamão, agora é Restinga, passa lotado, né? E se atravessa ali. Aquela hora que eu falei sobre o jogo de Corinthians e São Paulo, eu queria me referir ao Palestra Itália, né? O Palmeiras. Ali pertinho do Palmeiras tem um Zafari, lá em São Paulo, eu sempre digo, porque quando eu estive lá, realmente a gauchada vai muito lá no Zafari, procura. O gaúcho, quando está fora do Rio Grande do Sul, né? O gaúcho sempre tem saudade dos Pampas, né? Então, busca, se lá em Brasília, por exemplo, tem, olha, não sei quantos consulados tem de Grêmio e de Internacional. Em cada super quadra lá em Brasília tem um consulado do Grêmio e Internacional. E é uma festa cada vez que, ainda mais com o Grêmio, super campeão, campeão de tudo e tal, verdadeiro campeão de tudo. Então, aí em Brasília fica uma efervescência. Mas em São Paulo, ali pertinho do Allianz Parque do Palmeiras, tem o supermercado Zafra, que é um ponto hoje que reúne a gauchada e os paulistanos que estão cada vez mais se afeiçoando à qualidade, ao bom atendimento e todas as especificações de qualidade do supermercado Zafari, que é um dos ícones, né, dos supermercados brasileiros e, para nossa honra,
gaúcho lá de Passo Fundo. Mensagem do nosso Zafari. Muito bem, vocês estão aqui no Atividade desde há 26 anos, sempre ao vivo, 19 horas, trazendo informação, comentários, política, economia, sociedade, cultura, enfim, tudo que diz respeito à nossa vida. Quero lembrar para vocês que a partir do mês que vem, começa aí, já nesse outono, né, a feijoada do Hotel Plaza São Rafael. Todos os sábados, o pessoal que eu tive várias vezes lá no Zafari, realmente é importante, que lá não é o pessoal vai lá para comer feijoada, ele leva a turma, né, empresários e tal, os amigos, e se reúne lá e fica uma grande confraria, o pessoal vai resolver negócios, ver amigos e, claro, comer a feijoada de qualidade que os hotéis Plaza São Rafael oferece aqui, ali na Alberto Bins, bem no centro, né, histórico de Porto Alegre, que a partir de primeiro sábado de maio estará então abrindo essa feijoada para aqueles admiradores, quem gosta de uma boa feijoada, que o verão, aliás, o inverno, o outono, já o inverno, começa com esse friozinho, apetece muito mais. Não é como lá no Rio de Janeiro, o pessoal come feijão com calor de 40 graus, né? É cultura, né? Feijoada, come feijoada a 40 graus. Bom, tem vários assuntos aqui, mas eu gostaria de tocar num que diz respeito à minha área, e quero ver a opinião daqui do pessoal. Cada vez mais o Banco Central, através da Focus, estabelece queda na expectativa de PIB para este ano. Começou lá com 3%, lembra lá no começo do ano passado? Estava bem longe da eleição e tal. À medida que a eleição foi se aproximando e que a perspectiva de vitória do Bolsonaro fosse se concretizando, as expectativas subiram porque se viu ali que poderia acontecer alguma coisa, tinha a reforma da trabalhista, a reforma da Previdência e tal. Mas até agora as coisas não andaram, até porque a gente sabe as travas que acontecem aí para a economia, né? A reforma da Previdência não anda e tal. E agora a Focus hoje anunciou que de 1,95% passou para 1,71% a previsão de crescimento do PIB para este ano. Ou seja, vamos produzir menos, teremos menos empregos e muito distante ainda a expectativa de reduzir essa taxa de desemprego que está muito elevada, com um número de quase 13 milhões de pessoas. Um dado interessante é que o Banco Itaú, hoje à tarde mesmo, eu consultei o blog do Banco Itaú e ele está estimando que o Brasil poderá ter a menor taxa Selic dos últimos, aliás, de toda a história. Foi lá em 80 e pouco que saiu a taxa Selic, depois da reforma bancária, em 86 e tal. E ela poderá ser de 5,75. Isso aí, por um lado, estimula os empresários, por outro lado, alivia, né, a dívida do governo, que também é através da taxa de juros, tem esse balizamento, mas, de qualquer maneira, Ivair Mainardi, não é uma boa notícia, né? Nós temos que desenvolver, temos que crescer, né? É verdade. Eu sei que a Rafaela não votou no Bolsonaro. Será que não? Ela já contou, não votou no Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro. Tá? Agora, se me causa espanto umas coisas assim, eu votei no Bolsonaro porque eu não queria o PT. Não é porque eu era porque o Bolsonaro já foi. E era a forma de tirar o PT, porque o outro não tiraria. Tá? Então, votei no Bolsonaro acreditando nele. Nele não, no projeto apresentado por ele, que era no início, assim, vamos dizer assim, não muito claro, tá? Tinha o posto de Ipiranga, a grande realidade que era o Paulo Guedes. Hoje, eu me surpreendo com o Paulo Guedes. Tá? O cara é um avião, Ele entende de economia, ele sabe onde quer chegar. Ele convence, né? Ele convence. E ele cala a boca de todos os críticos. Durante a eleição, me chamava a atenção, em todas as outras eleições, discutiam-se projetos econômicos, parte a parte, oposição e governo, e esquerda, direita e tal. Ninguém discutiu com o Paulo Guedes durante a eleição. O Paulo Guedes, e eu vi um certo respeito assim. Hoje se nota que ele tem um projeto, ele tem um plano, as coisas são viáveis para o Brasil, dentro daquilo que ele está dizendo.
Agora tem uma coisa, tem um lado político. Em primeiro lugar, nós elegemos o Bolsonaro. Eu não elegi o filho do Bolsonaro, nenhum dos filhos do Bolsonaro, certo? O que esses rapazes atrapalham o governo politicamente não tem no mapa. Não tem no mapa. Todos os três. Todos os três. Por quê? Cada atrapalhada que eles fazem atrapalha politicamente o plano de governo. Mas eles andaram meio agora devagar, né? Tiveram que botar uma rolha na boca de cada um, não sei se na boca ou aonde, mas botaram uma rolha neles. Tá? Sim, e aí, porque cada palavra maldita que eles falam, a imprensa faz um carnaval, entendeu? Mas tudo bem, eu Por quê? sei. Porque a imprensa não gosta do Bolsonaro. Não, quer dizer, bem, a grande imprensa. Mas o cara não precisa ter três boquirrotos lá atrapalhando. Sobe para a cabeça. Atrapalhando. Sobe para a cabeça. Sobe para a cabeça, Sobe pra cabeça. exatamente. Um é senador, outro é deputado federal, outro é vereador. Exatamente. Entendeu? Sobe para a cabeça. Eu quero aparecer mais que meu pai. Nós temos um plano econômico, Silvio. Eu acho que o plano econômico é bom. O que está faltando é justamente os ajustes na questão política. E o próprio Bolsonaro não ajuda. Eu acho que o Bolsonaro ainda está precisando ainda ter um tempo de absorção dessas coisas e assumir realmente a posição dele. Porque olha aqui, a questão do Congresso Nacional, o PSL é uma piada, o partido dele, né? Os caras não se entendem. Os caras foram para lá, um partido pequeno que deveria ser unido, né? Dizer, nisso eles se unem. Agora, claro que nós estamos tratando aí de uma herança extremamente grande, perigosa, consolidada, corporativa, que não quer reforma nenhuma, doutora Rafael. Você sabe por que o PSL, esse aí, é um partido que nasceu agora? De oportunista. Sim, claro. Não, então, 99% dos que estão ali não sabem nada de política. Não, e o líder do governo é um cara novo também, né? Aí eles entraram, são deputado federal, e aí cada um quer aparecer mais que o outro, por isso que atrapalha. Doutora Rafael. Precisaram dar chega para lá neles, todos vão votar a favor. Sobre essa questão, Silvio, eu realmente não votei no Bolsonaro. No início eu até me afinava com aquele jeito dele, porque às vezes dá vontade de a gente dizer o que dá na telha mesmo para um monte de gente, né? Mas a gente não pode, tem que ter um decoro, tem que ter, né, um respeito e tal. Então, no início eu até gostava daquele jeitão, assim, mas, né, não para governar um país, mas enfim, tá aí, foi a escolha que a maioria fez, temos que respeitar e torcer para que dê certo. Agora, com relação ao crescimento econômico, tu vê só, Silvio, a Dilma já está fora faz uns 3 anos. Fechou 3 anos, acredito, né? O Lula já está preso há 1 ano e pouco. Nós já fizemos uma estrondosa reforma trabalhista. E estamos agora batendo nessa questão da reforma da Previdência, que me causa muita estranheza também essa questão dessa espécie de censura aí que o governo impôs com relação ao estudo que foi feito para se chegar nesse número, porque o cara pode ser bom, mas ele fala em 3 bi, 3 bi, 3 bi, eu não sou economista para debater com ele, evidentemente, né? Mas eu posso formar uma opinião a partir de alguns dados que eu tiver concretamente vendo, né? Então, qual é a minha opinião, por exemplo, sobre a reforma da Previdência? Precisa ser feita? Precisa. Do jeito que ele está propondo? Não sei, né? Porque eu não tenho especialidade para debater isso. Né? Eu não sou especialista em economia para debater isso. Agora, o que a gente tem são dados de quê? De outros países que já implantaram esse sistema de capitalização e que estão voltando atrás. Aí o Paulo Guedes diz o quê? Não, mas o sistema permitiu que durante todos esses anos o Chile investisse esse dinheiro em várias outras coisas e tal. Mas aí chega numa população idosa que hoje não consegue se sustentar. E aí já pensa em uma nova reforma. Então, ele fala que não podemos fazer meia reforma para ter que fazer mais uma reforma daqui a 3 anos. Mas ele claramente deve ter na cabeça dele que se a capitalização não dá certo, daqui 20 ou 30 anos, nós vamos precisar de uma outra reforma, porque vai ter gente morrendo de fome, não vai viver da aposentadoria. Então, eu acho bastante difícil nós, como leigos em economia, tu não, né, Silvia, porque tu é economista, mas eu discutir, a propósito do Paulo Guedes, sem ter concretamente, eu acho que é isso que o parlamento está tentando fazer. Claro que tem toda a questão política e a questão... Aí é que está o problema, Só tem um detalhe que o Guedes já disse que 30 anos para cá foi tentado fazer a Previdência. Não fizeram.
O Lula tentou fazer. Fizeram um arremedo, era um pinga-pinga aqui, um pinga-pinga ali. Porque sempre tinha um lobby político. E foram levando. O PT teve 15 anos lá, não fez porcaria nenhuma também. Porcaria fez. Tá bom, porcaria ele fez, desculpe. Coisa boa ele não fez. Tanto é verdade que ele está vendo só quadrado. Então, o que está acontecendo agora? Bolsonaro pegou o Guedes 16, é que nós temos que fazer, doem quem doer. Azar, vai ter que fazer. E ele está fazendo. Isso aí nós temos que acreditar que é pelo que ele diz, ele já me convenceu, porque eu vi várias vezes ele debatendo o projeto, e ele tem toda a razão, entendeu? Ele tem argumento para todos os itens. Então, só a petezada, o PSOL e o PCdoB é que não aceitam. E aí, tanto é verdade que eles fazem esculhambação. Quando ele está dando uma coisa, eles tentam invadir. Eles tentam invadir e não deixam a discussão continuar. Por quê? Porque são mal educados, entendeu? Não tem adjetivo para dar para eles. Isso é uma técnica, né, Bernardo? A técnica. Professor, qual é a sua opinião? Olha, já que começamos com o confessionário, eu votei no Bolsonaro. Não pelo Bolsonaro em si, mas para ver se interrompi aquela esquerdopatia que vinha desde o Fernando Henrique, sem dúvida alguma, nos preocupando e demolindo, destruindo a nação. Agora, em relação aos problemas todos, precisamos, em primeiro lugar, explicar para a família Bolsonaro que em muitos países existe a função de primeiro-ministro, em alguns países existe a primeira-dama, mas não existe o primeiro filho, nem o segundo filho, nem o terceiro filho. Então, como uma ocasião, Sócrates pediu a um aluno que estava sempre calado que se manifestasse, para conhecer pelo menos o som da sua voz. O aluno se manifestou longamente e, quando sentou, Sócrates disse: interessante, você calado me parecia um sábio. Acho que alguns filhos poderiam fazer a seu pai esse favor. Quanto à reforma, infelizmente, não está havendo clima no Congresso para discutir, porque o que se vê é uma tentativa de atrapalhação. Há uma oposição raivosa, ressentida, que está tendo aquele mesmo tipo de atitude. O sujeito está dentro de um avião, mas ele tem raiva da companhia aérea, então ele quer que o avião caia, mesmo que esquecendo que está dentro ali. Bom, a grande verdade é o seguinte, antes de fazer um comercial, o último que temos aqui, é que a doutora Rafaela até falou uma coisa absolutamente correta, que a necessidade de fazer a reforma como fazer é que é o problema. Que aí você defronta com quem? Com interesses corporativos. Qual vai fazer? Mas se já tentaram 30, sim, pois é, mas esperar ela sair para depois dizer não foi bem feita ou foi bem feita. Agora não adianta dizer que não sabe qual é tu não sabe. Tem uma na tua presença aí que o projeto está pronto. Como é que tu não sabe? Eu não estou dizendo isso, eu não estou dizendo contra isso, eu estou dizendo que tem que fazer a reforma, mas o que o Congresso quer? O Congresso quer ajeitar, fazer o jeitinho, esse é o grande problema. Agora que tem que fazer a reforma, tem. Até porque tem uma coisa, né? A reforma da Previdência, ela se pauta pela questão atuarial. Nós temos uma longevidade muito maior do que 30 anos, e só isso já dispensaria, aliás, já demandaria uma reforma da Previdência. Mas olha aqui, ó. Eu tenho um recado para vocês antes do fim do programa. Kimura Car Care, especialista em cuidados automotivos. É lá onde o Bernardoni leva os seus automóveis, né? O contato aí da Kimura é 99606-6565. O Instagram é @Kimura Car Care e o e-mail kimura@kimuracarcare.com.br. Então, 99606-6565. Você pode levar seu carro lá, seja qual for, não precisa ser esses modelos, né, de grife internacional, históricos, né, nossos carros maravilhosos, mas só o seu próprio carro. Você leva lá e você vai sair com o carro completamente mudado, completamente transformado. Quero levar o meu lá e tirar um daqueles de lá. Isso aí, mas pode fazer, né? Tem bala para isso, né? O que tu acha? Tem bala para isso. Não. Aqui eu acho que o cara que tem bala para isso é ele, né? Sim, bala droga. Bala que ele foi delegado e anda armado. Muito bem. Para aqui, pessoal. Então, o Kimura aí, o telefone do Kimura, 99606-6565. Eu quero perguntar para o Bernardoni o seguinte: estamos chegando no final do programa, 5 minutos, né? Ou 3 minutos. Nós temos aí licença paternidade, licença maternidade. Bernardoni, a tua opinião hoje saiu aí que no Congresso está se tratando da licença menstruação. O que tu acha?
Como é que é? Licença menstruação. Eu não sei porque eu não menstruo. Mas não precisa de menstruar para... Posso te dar opinião? Não, Quem mas... pode te dar é ela. Não, mas espera um pouquinho, cara. Eu quero começar lá do canto para cá. Pergunta para ela. Não me pergunta para mim. Eu não menstruo. Entendeu? Parou? Pergunta para ela, pode... já estou na menopausa a hora. Ela pode te responder. Não, isso é um assunto sério. Tem aí um projeto no Congresso. Rafael, me faz um favor. Responde para ele. Além da licença maternidade, que já temos, agora a paternidade, agora a menstruação. Imagina? Pois é, sim. Todo mês, né? Pedindo direitos iguais, né? Então, tem muita proposta esdrúxula no Congresso, né? Vamos combinar. Ai, que coisa. Então tá, não teve um vereador aí que não tem um projeto aí que o Silva já deu uma bronca aqui semana passada? O Silva dá bronca? Sim, ele deu uma bronca no vereador, fez um projeto estúpido. Para diminuir a velocidade nas vias. De 60 para 50. 50 km. Quer dizer, são coisas que... É que o cara só anda de patinete. Não passa na cabeça de patinete, né? Vê uma estupidez dessa. É verdade. Entendeu? E ele não se deu conta. Tem que se olhar no espelho e dizer, porra, eu sou ridículo em botar um projeto desse. Tem que pensar bem antes. Muito bem. Bom, então essa semana, falta um minuto para terminar o programa, mas essa semana continua na Comissão de Constituição e Justiça a análise da constitucionalidade ou não da reforma da Previdência. Bom, estamos chegando ao final do programa. Bernardone, agora sim, boa noite, obrigado pela tua presença aqui mais uma vez. Não, quantos minutos eu tenho? 10 segundos. Boa noite. Telespectador, amanhã... Discurso às 9h30, discurso não. Estaremos saboreando uma espumante, né? E Tá vocês certo. sabem por quê. Sr. Marcinho, obrigado pela sua presença aqui. Muito nos honra. Rafaela, obrigado pela sua presença aqui. Obrigada, Silvio. Ivair, um grande abraço. Parabéns pela Dom Vito aí. Muito obrigado para você, telespectador aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, quem nos vê em todo o mundo, pela atenção aqui ao programa Atividade. Uma boa noite, bom descanso. Amanhã, 19 horas, aqui na RDC TV. Até lá.